Imagine que todo o conhecimento humano, medicina, astronomia, filosofia, matemática, literatura, estava reunido num único lugar, um só edifício, uma só cidade. Agora imagine que alguém destruiu esse lugar, que séculos de sabedoria acumulada viraram cinzas numa noite e que até hoje não sabemos quem foi o culpado. A Biblioteca de Alexandria foi a maior instituição do conhecimento que a humanidade já criou, e seu desaparecimento é o crime intelectual mais debatido da história. Havia ali até 700 mil rolos de papiro, textos que nunca foram reescritos, autores que nunca foram relembrados, conhecimentos que simplesmente deixaram de existir. Mas a história da Biblioteca de Alexandria não é apenas a história de uma destruição. É a história de um sonho, o mais ambicioso que a humanidade já teve. O sonho de reunir todo o saber do mundo, de traduzir todos os idiomas, de fazer com que nenhum conhecimento se perdesse jamais. Um sonho que durou quase 1000 anos e que terminou de uma forma que os historiadores ainda discutem com ferocidade. Esta é a história da Biblioteca de Alexandria, da sua criação impossível, da sua grandeza sem precedentes e do seu fim misterioso. Tudo começou com Alexandre, o Grande, o jovem rei macedônio que em apenas 13 anos conquistou metade do mundo conhecido e sonhava em conquistar o conhecimento também. Em 331 a.C., Alexandre fundou a cidade que levaria seu nome na costa do Egito, e escolheu aquele ponto específico com um propósito claro: seria a capital intelectual do mundo. Alexandre morreu jovem demais para ver a biblioteca ser construída, mas seu general Ptolomeu assumiu o Egito e herdou o sonho. Foi Ptolomeu I que ordenou a construção da biblioteca por volta de 285 a.C., com uma visão que chocou o mundo antigo pela sua audácia. A ideia era simples e impossível ao mesmo tempo: reunir ali uma cópia de todos os livros do mundo, absolutamente todos, sem exceção. E para isso, os ptolomaicos criaram um sistema que hoje chamaríamos de pirataria intelectual em escala industrial. Todo navio que entrava no porto de Alexandria tinha seus livros confiscados. Os originais ficavam na biblioteca. O passageiro recebia uma cópia. Ptolomeu chegou a pedir emprestado à cidade de Atenas os originais das grandes tragédias gregas e ficou com os originais, devolvendo apenas cópias e pagando a multa com satisfação. Em poucos séculos, Alexandria se tornou o maior centro intelectual do mundo antigo, atraindo as mentes mais brilhantes de todas as civilizações conhecidas. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com menos de 2% de erro. Hiparco mapeou o céu. Herófilo descobriu que o cérebro, e não o coração, era o centro do pensamento. A biblioteca não era apenas um depósito de livros, era um complexo completo de pesquisa, com laboratórios, jardins botânicos, observatório astronômico e refeitório para os estudiosos. Era financiado inteiramente pelo Estado egípcio. Os estudiosos recebiam salário, moradia e alimentação para se dedicar exclusivamente ao pensamento e à pesquisa. Havia textos em grego, egípcio, hebraico, persa, babilônico, indiano, num tempo em que o conceito de tradução entre civilizações era em si uma revolução. Euclides escreveu Os Elementos ali, o livro de matemática mais influente de toda a história, usado em universidades até o século XX. Arquimedes estudou ali antes de retornar à Sicília. Quando Roma o matou, seu último gesto foi proteger seus cálculos desenhados na areia. Havia ali obras de Aristóteles, Sófocles, Ésquilo, Heródoto, textos que nunca foram encontrados depois da destruição e que consideramos perdidos para sempre. Imagine que existia uma cura para uma doença que só foi redescoberta 1000 anos depois, que havia um mapa de rotas comerciais que teria mudado a história do comércio global. Tudo isso existia ali,
E tudo isso desapareceu. A questão é apenas quando e nas mãos de quem. E aqui chegamos ao maior debate da história antiga. Quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? Há pelo menos 3 suspeitos principais, e cada um tem evidências e defensores. O primeiro suspeito, Júlio César. Em 48 a.C., durante a Guerra Civil Egípcia, César incendiou navios no porto de Alexandria e o fogo teria se espalhado para a cidade. Mas os historiadores da época descrevem apenas um depósito de livros no porto destruído, não a grande biblioteca. César pode ter destruído parte, mas não o todo. O segundo suspeito, os cristãos. Em 391 d.C., o imperador Teodósio proibiu o paganismo e em Alexandria, monges destruíram o Serapeu, templo que abrigava parte do acervo. Nesse episódio, a filósofa e matemática Hipátia foi brutalmente assassinada por uma multidão, o símbolo mais doloroso do fim da era intelectual de Alexandria. Mas também há evidências de que parte significativa da coleção já havia sido dispersa antes, vendida, transferida ou deteriorada pelo tempo e pela falta de manutenção. O terceiro suspeito, o califa Omar. Segundo uma fonte do século XII, quando os árabes conquistaram Alexandria, em 642, o califa teria ordenado a destruição dos livros. A frase atribuída a ele ficou famosa: se esses livros concordam com o Alcorão, são desnecessários. Se contradizem, são perigosos. Em ambos os casos, devem ser destruídos. Mas essa história foi escrita 6 séculos depois do fato, e a maioria dos historiadores modernos a considera uma lenda, uma narrativa fabricada para justificar outros conflitos. A verdade, que poucos querem admitir, é que a Biblioteca de Alexandria provavelmente não teve um único fim dramático. Ela morreu aos poucos. Mas o que exatamente perdemos? Essa é a pergunta que os historiadores fazem com uma mistura de curiosidade e luto que nunca vai desaparecer completamente. Sabemos que havia obras de mais de 100 dramaturgos gregos, dos quais conhecemos apenas os nomes. De Sófocles, por exemplo, sobreviveram apenas 7 peças de mais de 100 que escreveu. Havia tratados médicos de Herófilo, descrevendo dissecações humanas com precisão que a medicina europeia só recuperaria quase 1500 anos depois. Aristarco de Samos propôs que a Terra girava ao redor do Sol, 1800 anos antes de Copérnico. Se sua obra tivesse sobrevivido, a história da ciência seria completamente diferente. Havia mapas do mundo que mostravam terras que os europeus só redescobririam séculos depois. Havia rotas comerciais esquecidas que teriam encurtado a história das grandes navegações. Havia textos sagrados de religiões inteiras que simplesmente deixaram de existir, não porque as pessoas parassem de acreditar nelas, mas porque seus livros foram perdidos. A pergunta que não sai da cabeça de nenhum historiador: poderíamos ter chegado à era industrial 300 anos antes? Poderíamos ter evitado a Idade das Trevas? Nunca saberemos. E essa ignorância forçada, essa lacuna que sabemos que existe, mas não podemos preencher, é a verdadeira ferida que a perda de Alexandria deixou na humanidade. Mas há um detalhe que poucos conhecem e que muda completamente a forma como olhamos para essa história. Em 2004, arqueólogos encontraram no subsolo de Alexandria fragmentos do que pode ter sido o local original da biblioteca, e as escavações continuam até hoje. E em 2002, 2000 anos depois, o governo egípcio inaugurou a Biblioteca Alexandrina, uma nova biblioteca, no mesmo local, uma tentativa de recomeçar o sonho. É um edifício extraordinário, mas seu acervo hoje tem cerca de 8 milhões de volumes, uma fração do que a original pode ter tido. O sonho continua incompleto. A história de Alexandria nos ensina algo que vai além da arqueologia e da política. Ela nos faz uma pergunta direta: o que estamos fazendo hoje para proteger o conhecimento que ainda temos? Porque a internet pode parecer a solução definitiva, mas servidores queimam,
Empresas fecham, formatos de arquivo ficam obsoletos. O conhecimento digital também é frágil. A Wikipedia perde artigos inteiros quando editores morrem ou perdem o interesse. Línguas indígenas desaparecem sem deixar registros. A humanidade ainda não aprendeu a lição de Alexandria. Mas Alexandria também nos ensina algo sobre resiliência. Porque mesmo com tudo que foi destruído, muito sobreviveu. Graças a copistas árabes, monges medievais e bibliotecas persas. Durante a Idade Média, foram os filósofos árabes que traduziram e preservaram Aristóteles, Platão e os médicos gregos, devolvendo-os à Europa séculos depois. O conhecimento humano é resiliente. Ele encontra caminhos. Sobrevive em fragmentos, em traduções, em memórias. Mas cada perda deixa uma cicatriz que nunca fecha completamente. E Alexandria nos lembra que o conhecimento não é eterno por natureza. Ele é eterno apenas se alguém decidir que vale a pena preservá-lo. Cada livro que não é digitalizado, cada língua que morre sem registro, cada arquivo que se deteriora sem backup, é um pequeno incêndio de Alexandria acontecendo em silêncio. Alexandria não foi apenas uma biblioteca. Foi uma declaração de intenção da humanidade, de que o conhecimento importa mais do que o poder, mais do que a guerra, mais do que tudo. E o fato de que ela foi destruída, de qualquer forma, por qualquer mão, é um lembrete brutal de como essa declaração pode ser frágil diante do ódio, da negligência e do tempo. O conhecimento humano é um fogo. Precisa ser alimentado, precisa ser passado de mão em mão, e quando alguém deixa de segurá-lo, ele se apaga. Se essa história fez sentido para você, compartilhe, porque compartilhar conhecimento é o único ato que Alexandria nos ensinou que pode vencer o tempo. Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo mistério, porque a história que não nos contaram é muito maior do que qualquer biblioteca poderia conter.